2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiai a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, toma como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembre-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. Se formos fiéis, Ele permanecerá fiel. Não pode negar a si mesmo. Glórias a Deus. Vamos repetir aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos repetir aqui o versículo 3, que diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Soldados de Jesus Cristo. É uma batalha, irmão, é uma guerra. É todos os dias é assim, até chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Morar eternamente do lado de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Enquanto estivermos nessa vida, irmão, nós, como seres humanos, padeceremos diversas adversidades. Várias situações vão acontecer. Até aquilo que menos esperamos acaba acontecendo. Por isso que nós temos que ter o entendimento da palavra de Deus, temos que ter Jesus Cristo no coração, temos que caminhar para ouvir a voz, a palavra e a essência do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo envia essa carta para Timóteo, ele envia na intenção de instruir, de alertar, de mostrar que a vida nessa vida não é fácil, mas também não é impossível viver essa vida. Com Jesus, tudo podemos, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui no primeiro versículo ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Devemos se fortificar na graça de Cristo Jesus, irmão. Vem prova, vem luta, vem adversidade, vem um monte de coisa acontecer. Vem fofoca, vem perseguição, vem calúnia, e você permanece firme, pedindo a graça que há em Cristo Jesus. Não adianta ir na feitiçaria, não adianta ir na idolatria, não adianta ir no homem ou até usar a força do seu braço. Você tem que usar o nome e o sangue de Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aí o versículo 2 diz: E o que de mim entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Idôneos quer dizer homens íntegros, conhecedores da Escritura, separados do mundo, não amando o presente século, mas seguindo, ouvindo e ensinando o que a Bíblia diz. Glória a Deus. São poucos hoje, irmão. São poucos hoje que estão ensinando a palavra de Deus como se deve ensinar, irmão. Inventaram ou criaram tanta
muitos que trabalham outro dia, tá bom, pregador? Muitos aqui gostam de ver o fantástico. A palavra de Deus, ela tem sido reprimida, encurtada e não ensinada como se deve se ensinar. Por isso que a Bíblia aqui diz, ó, entre muitas testemunhas que ouviste, confiai a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem os outros. Aí o versículo 3 diz, isso é o que mais te parece. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus, irmão. Você é um bom soldado de Jesus. Você é uma boa soldada de Jesus. Por isso as coisas começam a acontecer por 3 motivos. Primeiro, Deus permite para você se chegar mais a Ele. Segundo, Deus permite para você se estruturar e fortalecer. E terceiro, Deus permite para que você possa resistir, para que você possa entender que Ele já te deu estrutura, que você tem que perseverar até o fim e não desistir jamais. Irmãos, irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, tem hora que eu dou um cara susto. Eu dou um cara susto em hora. Porque o mundo espiritual está aberto para mim. Eu não sei para vocês, mas para mim o mundo espiritual está aberto. E tem hora que eu estou em casa meditando, orando, lendo a Bíblia, escutando louvores. Aí dá, ai meu Deus do céu, eu tenho que falar. Aí daqui a pouquinho eu olho, aí passa o demônio. Aí daqui a pouquinho eu olho, aí está o Espírito assim olhando. Ou então daqui a pouquinho eu vejo um anjo passar. Eu dou um cara susto, irmão. Só que para mim tá bom, já está suficiente. Eu não quero perder a espiritualidade. Porque quando você perde a espiritualidade, a coisa se torna tudo natural nessa vida. O mundo espiritual fica fechado para a pessoa, porque a pessoa não quer mais entender das coisas de Deus. Você acha o que, irmão? Que quando nós atravessamos dessa vida para outra, o que acontece, irmão? Está bem claro aqui na Bíblia. Quando atravessarmos dessa vida para outra, se for salvo, aparecem 2 anjos. Vamos, santo. Vamos para onde? Isso, Jesus te prometeu, você venceu, você salvou, vambora. Mas se for perdido, sem salvação, o que acontece, irmão? Eu vou te explicar, está na Bíblia também. É a morte a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno, para pegar os seus mortos. Quando nós se espiritualizamos, irmão, buscando a Deus, se entregando para Ele, o mundo espiritual fica aberto. Outro dia, essa semana, acho que foi essa semana, eu estou saindo do banheiro com a minha toalhinha, tranquilo, ligado às coisas de Deus, dou de cara, de frente com o demônio. Quando eu olho, eu tá repreendido, eu já te vi. Retira-te daqui agora em nome de Jesus. Irmão, os vizinhos à perto de casa devem pensar assim: esse irmão é doido, esse irmão é maluco. Ele fica falando sozinho dentro de casa, mas não é sozinho, irmão. Tem hora que o negócio fica estreito. Graças a Deus que eu tenho o equilíbrio e o poder de Deus sobre a minha vida, que quando aparece, pelo nome e o sangue de Jesus Cristo, eu te repreendo nessa hora, sai! Aí a minha alma ficou apavorada, irmão. A minha alma começou a ficar com medo. Aí o que eu fiz? Está acontecendo o quê? Está com medo do quê? Você está salvo! Você está salvo! Retira de medo! Em nome de Jesus! Sai! Ele saiu. Porque não é fácil, irmão. Você lidar com o mundo espiritual. Não é fácil. Uma feiticeira,
despacho na porta lá de casa, um velho com frango. Eu olhei assim, tá na minha porta, é lixo. Lá dentro de casa, peguei um saco preto, joguei dentro do saco preto, e amarrei, joguei dentro do rio. Aí vem ela, você vai ter 7 anos de azar. Olha aí, azar? O diabo é que deu azar, pousou na porta errada. É uma guerra espiritual, irmão, uma guerra que não tem fim. Enquanto estivermos nessa vida, estaremos em guerra espiritual. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Também claro aqui no versículo 4, estamos em guerra, irmão. É uma guerra espiritual, não é guerra contra o homem, não é guerra contra a mulher, mas é guerra contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho dó e pena deles, aqueles que estão seguindo na feitiçaria, aqueles que estão seguindo na idolatria, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eu me lembro uma vez, um supervisor chegou para mim e falou assim: irmão, você está ferrado, irmão, agora. Eu falei: por quê? A feiticeira fulana tal, ela vai fazer um despacho, um trabalho na encruzilhada 7 Catatumba, e você vai cair, você não vai durar muito tempo em pé. Muitos cristãos ela derrubou. Eu falei para ele: eu não sou muitos cristãos, eu sou servo do Deus Altíssimo. Não vivo mais segundo o curso desse mundo, mas vivo para Ele, por Ele e para Ele. Aí, irmão, não vai durar muito tempo. Aí a mulher veio, me olhou, em cima lá embaixo. Aí deu aquela gargalhada. E eu, ele foi: você vai ter que sair do meu caminho, você está me atrapalhando, as pessoas estão se aconselhando contigo, os meus trabalhos não estão dando certo, ou você sai do meu caminho, ou eu vou fazer um trabalho e você vai cair. Irmã, escuta, se os aconselhamentos que eu estava dando, os trabalhos dela não estavam pegando, imagine se ela fizesse trabalho para mim que dou o aconselhamento. Você acha que ia pegar? Claro que não. Eu olhei assim para ela, eu falei: ô dona bruxa, não quero problema contigo. Segue teu caminho, cão, que eu vou seguir meu caminho com Jesus. Ela: vamos ver então. Vai ser não? Vamos ver. Eu não tinha culpa, irmão, eu não ia atrás de ninguém para dar aconselhamento, não. As pessoas que vinham até mim, falavam a situação, falavam o problema, o Espírito Santo revelou: faz assim, 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 assim. E a pessoa se dava bem. Só que aí sobrou o aconselhador. A luta se estendeu. Ela fez o trabalho bateu e voltou contra ela. Aí ela veio pedir oração. Pelo filho dela. Ela começou a pedir oração pela família. Quando menos esperou, ela meteu a defesa e foi embora. Aí o homem veio falar comigo: o que foi que você fez, irmão? A mulher se mandou. Eu falei: eu não, quem fez foi Jesus, não faço nada. Glórias a Deus. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra terrível, irmão. Eu não falo isso aqui para me engrandecer, não. Eu falo para aumentar a tua fé. Não temas, não recue, não volte atrás. Sairão contra ti por um caminho, vai ter que achar 7 caminhos para fugir de dentro de ti. Vão fazer a cova e eles que cairão ela. Farão a forca e eles que serão enforcados. Prepararão a guilhotina e eles que vão ser colocados ali. Mas nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à vossa tenda. Aí o versículo 5 diz: mas se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Quer dizer, temos que perseverar até o fim, ter confiança, não voltar atrás, saber que no tempo e na hora certa Deus há de colocar as coisas nos seus devidos lugares, irmão. No
fazendo a obra de Deus. E conforme o que eu falei, aqueles que já se foram embora, irmão, estão melhor do que nós. Meu pai se foi, minha avó se foi, meu avô se foi, meu tio se foi, alguns conhecidos se foram, os que foram salvos também. Está melhor do que nós. Mas os que não foram salvos estão lascados, estão queimando no inferno. Temos que perseverar até o fim e pedir misericórdia de Deus, para que quando chegar a nossa hora, nós venhamos aí salvos em Cristo Jesus. Aí o versículo 6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. E eu tenho me alegrado dos frutos que veio em Cristo Jesus. Desde lá de trás até hoje, desde 1997 até esse tempo, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas se salvaram, muitas pessoas vieram para Jesus, muitas pessoas conheceram o caminho, porque se alegramos dos frutos que Deus salvou várias vidas. Mas o versículo 7 diz: considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E realmente, irmão, esses mais de 20 anos servindo a Jesus, Deus me deu entendimento em tudo na palavra dele. Tudo. O que é a nossa vida? Por que ele permitiu a nossa existência? O que estamos fazendo aí neste mundo? O ser humano não nasceu para sofrer. Só que o mundo, o diabo e os desejos da carne faz o ser humano sofrer. E Deus, através de Jesus, quer trazer o refrigério. Deus, através do Espírito Santo, quer consolar. Mas a pessoa tem que se chegar, perseverar até o fim. O mundo só dá um momento de alegria momentânea. O diabo só alegra por um tempo. A carne é os desejos passageiros. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Aí o versículo 8 diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Tem pessoas que dizem assim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Acabou nessa vida, aqui. Mas existe a continuidade do outro lado da vida. Não existe repouso ou descanso para aquele que morreu sem Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso pôs juízo. Porque a Bíblia diz aqui, irmão, que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar também, quando chegar o período do arrebatamento da igreja. O versículo, glórias a Deus, o versículo 9 diz assim: pelo que sofro também, até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha, ele falou aqui que não, versículo 9, ele está sofrendo como malfeitor. Sabe o que é isso? Calúnia, difamação, mentira, perseguição. Estamos falando 1001 coisa para o apóstolo da fé. O homem que enviou a carta a Timóteo, para que Timóteo viesse a vigiar quando tivesse acontecido com a vida dele também. Por isso que hoje, irmão, eu não dou mais confiança. Irmão, estou falando de você. Irmão, estou inventando isso. Irmão, estou te chamando de malfeitor. Irmão, vai acabar com o teu ministério. Acabou? Acabou de falar? Tem mais alguma coisa que eu vou falar? Você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? A pessoa que está falando de mim, ela passa fome. Todo fofoqueiro passa fome. Olha agora o que eu estou falando. É falta do que fazer. Olha aqui o versículo 9, hein? Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Não está presa. Por isso que
minha vida, na tua vida, não te ajuda com a cesta básica, não te ajuda a pagar tuas contas, não te ajuda com